Como criar pesquisa com formatação condicional avançada no Excel? Para isso eu vou estar trabalhando com funções combinadas. Observe, eu quero realizar uma pesquisa dentro dessa base de dados e posso estar escolhendo a coluna que eu quero estar pesquisando. Por exemplo, vou selecionar a coluna nome do supervisor. Ou seja, ao digitar algo, ele vai fazer uma pesquisa dentro dessa base de dados e vai apenas me retornar as linhas que contém o que eu digitar. Observe, eu vou digitar aqui, por exemplo, o LEN e vou dar um Enter. Observe que ele me destacou apenas as linhas que contém o início da palavra. Me retornou Lena. Se eu vir aqui e colocar o GLE, vou dar um Enter. Observe que ele me destacou apenas a linha que contém o Gletson. Se eu vir aqui e mudar, por exemplo, para função, ou seja, se eu vou pesquisar na coluna que contém função, posso estar apagando o conteúdo da célula. Observe que ele volta a não destacar mais o que estava destacado. E observe que eu posso vir e digitar uma função que contém na coluna. Observe aí, vou dar um Enter e já me retornou de forma destacada a função que eu estava digitando, engenheiro. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje, trabalhando com pesquisa com formatação condicional avançada no Excel. Ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Aprenda Excel de forma gratuita. O nosso foco é lhe ensinar Excel de forma gratuita. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E já deixa o seu gostei, porque eu tenho certeza que o vídeo de hoje vale muito a pena. Então vamos lá. Primeiramente eu vou estar disponibilizando esse arquivo quando alcançarmos a meta de 30 likes. Então, para que eu disponibilize, só depende de você dando o seu gostei no vídeo. Tenho certeza que a gente consegue bater essa meta. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então vamos fazer passo a passo. Então, fazemos da seguinte forma. Primeiramente, deixa eu excluir a regra que foi criada. Observe que há uma regra por trás. Vou excluir essa regra. Vou aplicar e vou dar um OK. Ou seja, ao digitar alguma coisa agora nesse momento, observe aí, vou por exemplo aqui mudar o nome do empregado. Vamos pesquisar pelo nome do empregado, por exemplo. Vou digitar aqui o CAR e vou dar um Enter. Observe que nada acontece. Então vamos lá. Vamos fazer do zero. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é como é que eu realizei essa seleção aqui. Muito simples. Vou clicar aqui na guia dados. Vou clicar na opção validação de dados. Observe, validação de dados. E vou estar excluindo essa fonte de dados e vamos fazer do zero. Vou dar um OK. Você deve ser uma fonte de dados. Observe. Vou deixar aqui como qualquer valor e vou dar um OK. Então vamos lá fazer agora do zero. Como é que eu faço aquela seleção? Observe que eu não tenho mais aquele drop down. Não consigo mais selecionar a coluna que eu quero estar pesquisando. Então vamos lá. Guia dados. Validação de dados. Vou mudar aqui de qualquer valor para lista. E na minha fonte de dados eu vou apontar para que fonte eu vou estar utilizando como pesquisa. Que fonte será a minha lista? Então vou selecionar o meu cabeçalho. Observe aí, de A2 a E2. E vou dar um OK. Agora, observe que ele já me aparece, eu posso selecionar, nome do empregado, o ID, a função e o ano. Gostou? Eu espero que você já tenha gostado até aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço agora? Deixa eu apagar esse conteúdo aqui. Como é que agora eu faço para estar fazendo uma pesquisa relacionada à informação que eu digitar nessa célula? Eu posso simplesmente, clicar em página inicial, botar a formatação condicional, escolher uma regra. Vou estar utilizando uma regra para isso. Não vou estar utilizando um macro, apenas fórmulas. Ou eu posso, obviamente, clicar aqui no conteúdo de uma célula e digitar fórmula por fórmula, que é o que eu vou estar fazendo para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então vamos lá, deixa eu aproveitar essa célula aqui do lado. Observe que eu vou estar exibindo a nossa barra de fórmulas. E agora vai ficar mais fácil para a gente poder estar acompanhando junto. Então, para eu realizar essa pesquisa avançada no Excel com formatação condicional, obviamente eu vou estar formatando os valores que me atenderem ao meu critério. E obviamente eu vou estar utilizando aqui a função erros, mais localizar, mais indireto, mais endereço, mais lim, mais corresp, ou seja, uma mega fórmula. Porém, ela é bem prática. Vamos lá. Vou colocar igual, observe. Vou colocar a função erros. Daqui a nossa função erros e ela me pede um valor. Quem será o meu valor? Bom, o valor eu não sei. Então eu vou utilizar a função localizar. Então a função localizar
vai fazer o que? Ela me pede um texto procurado. Bom, qual texto será procurado? O texto que, obviamente, contiver aqui nessa célula, que no caso é a nossa célula D1. Deixa eu exibir aqui a nossa... Vou colocar só... Observe que nesse momento eu vou colocar apenas... Vamos recortar aqui a forma, só para que a gente possa estar exibindo aqui o meu cabeçalho para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então, vou colocar novamente a fórmula até onde criamos, observe aí, de D1. E o que eu vou estar fazendo? Vou travar o conteúdo da célula D1, vou pressionar a tecla F4. E o que eu vou estar fazendo agora? Ponto e vírgula no texto. Bom, em qual texto eu vou estar fazendo essa localização? Não sei, então vou estar utilizando a função indireto para isso. Então a função indireto, ela vai me pedir um texto e uma referência. Então, que texto eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando a função endereço para isso também. E a função endereço vai me pedir o número da linha e o número da coluna. Bom, o número da linha, eu quero ela de forma dinâmica. Então, eu não posso dar uma linha fixa. Então, eu vou utilizar a função lim para isso. A função lim me pede apenas a referência de onde vai partir. Então, ela vai partir aqui, por exemplo, de A3, pois é a parte daqui que eu quero buscar minhas informações. Vou fechar o meu parênteses da função lim, observe, e vou colocar ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero estar pesquisando? Bom, a coluna, observe que eu vou estar mudando na minha célula C1, eu mudo o critério de qual coluna eu vou estar querendo pesquisar. Então, obviamente, eu não posso colocar uma coluna fixa. Eu vou colocar uma fórmula para isso. Então, eu vou utilizar a função corresp para fazer uma correspondência. E a função corresp vai procurar aonde? Bom, ela vai pegar, observe, o valor a ser procurado vai estar na minha célula C1. Pois é nela que eu vou estar informando o que eu quero estar procurando. Beleza? Então, vou pegar o meu C1, vou pressionar o F4 para estar travando o mesmo, ponto e vírgula. E aonde ele vai estar localizando essa informação que estiver na célula C1? Bom, no meu cabeçalho, pois ao informar aqui na célula C1 o que eu vou estar pesquisando, ele é correspondente ao nosso cabeçalho. Então, sabendo disso, vou pegar de A2 até E2. Observe que eu vou estar travando o mesmo, pressionando F4. E o que eu faço por último? Vou, obviamente, colocar ponto e vírgula. Eu quero a correspondência exata. Vou colocar aqui o argumento 0. Fecho o meu parênteses da função corresp. Vou para a função endereço. Coloco ponto e vírgula. Observe que eu quero uma linha relativa ou coluna absoluta. Então, vou selecionar aqui o terceiro argumento. Vou fechar o meu parênteses. Fechei o meu parênteses aqui. Observe aqui. Basicamente, do argumento da função lim. O da função endereço. O da função localizar. E o da erros. E vou dar um Enter. Observe que retornou o nome falso. Porque, obviamente, está vazio por enquanto. Então, deixa eu só botar um nome aqui só para que a gente veja se acontece alguma coisa. Observe aí, que retornou verdadeiro. Ou seja, a nossa fórmula está funcionando. Porém, ainda não fez nada dentro da minha base de dados. Então, deixa eu copiar a nossa fórmula. Vou dar o Ctrl C. E o que eu faço agora? Vou estar selecionando esse intervalo aqui, pois é esse intervalo que eu vou estar querendo formatar. Vou clicar em Página Inicial, Formatação Condicional e Nova Regra. Vou clicar aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Cliquei sobre ela. Clico em Formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Vou colar a nossa fórmula, observe, e vou clicar na opção Formatar. E no meu caso, eu quero que fique destacado o nome que me retorna. Então, os nomes que não são correspondentes, observe que eles que mudam de cor. Então, sabendo disso, eu vou querer o quê? Observe que eu vou escolher aqui uma fonte que deixe os nomes que eu não quero que sejam destacados em uma outra cor. Então, eu posso selecionar qualquer uma dessas cores. Então, por exemplo, vou pegar essa daqui, essa terceira cor aqui, poderia ser qualquer uma. Cliquei sobre ela, vou dar um OK, vou dar um OK novamente. E observe que, por enquanto, deixou tudo vazio. Por quê? Porque na coluna ano, não existe o programador. Porém, se eu colocar aqui, 2019 e der um Enter, observe que retornou todas as linhas correspondentes ao ano 2019.
Se eu vim aqui e apagar o conteúdo da célula, observe que todas as linhas, ó, ficam novamente, observe, sem aquele destaque. Então vou apagar aqui a nossa fórmula, não preciso mais dela. E observe que eu posso mudar agora por ano, ó, perdão, por coluna. Eu quero pesquisar, por exemplo, pelo nome do empregado. Se eu vim aqui na coluna do nome do empregado, está na minha coluna B. Então, qualquer informação que eu digitar aqui que contenha dentro dessa coluna, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, o Pedro. E vou dar um Enter. Observe que retornou o Pedro. Ó. Se eu vier aqui, ó, em nome do supervisor, e colocar, por exemplo, o Rick, e der um Enter, observe que retornou todas as linhas correspondentes ao nome que contém o Rick, ou seja, o Ricardo. Ó. Então, gostou desse vídeo? Deixa o teu like para atingirmos a marca de 30 likes nesse vídeo para que eu possa estar compartilhando o arquivo com vocês. Ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Aguardo você para um próximo vídeo. Valeu!